Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os vossos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. E todos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Palavra do Senhor. Voltai-vos para o Senhor.
Cristo nosso Deus, quem eu sei que terá luz da vida. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo, digo-as como o Pai mas disse a mim. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos a celebrar a missa votiva de Santa Maria, fonte da vida e da luz. Mas como pode ser Nossa Senhora fonte da vida e da luz, se acabamos de ouvir Jesus a dizer que Ele é a luz do mundo, e se sabemos que o Verbo de Deus é a vida, e tudo o que existe e tem vida recebe a dele? Porque Ele o trouxe no seu seio. O manancial, a fonte da vida e da luz é Jesus. Mas ao encarnar, ao vir este mundo, foi na Virgem Maria que Ele tomou a nossa natureza humana. E por isso nós também podemos olhá-la como aquela por meio da qual veio até nós aquele que é a fonte da vida e da luz. Que significa isto? Que se nós queremos vida, precisamos de estar ligados à fonte. Um rio que se desligue da fonte é um rio morto, não é? Um ser humano que se desligue da fonte da vida, que é Deus, é um vivo morto. Não tem a vida de Deus nele. E se assim permanecer, não participará na glória de Deus no fim dos tempos. Jesus disse-nos que éramos a luz do mundo, mas como podemos ser nós luz, a não ser recebendo dele a luz? Se estas lâmpadas podem dar luz, é quando estão ligadas à central, não é? Desligadas da central através do interruptor ou de forma automática, deixam de ter luz. Assim nós também. Somos chamados, de facto, por Jesus a ser luz do mundo, mas para o sermos, não podemos ser a partir nem dos nossos talentos, nem das nossas habilidades, nem das nossas virtudes. Porque os talentos são-nos dados por Ele e as virtudes, sem Ele, não as adquirimos. E por isso, para sermos luz, precisamos de estar unidos à fonte da luz. E ninguém como a Virgem Mãe, pela missão que Deus lhe concedeu
mas pela fidelidade com que ela viveu esta missão, esteve unida àquele que é a fonte da vida e da luz. E por isso nós podemos olhar para ela também como aquela por meio da qual nos veio essa vida e essa luz e, portanto, de alguma forma, como fonte de luz e de vida. Reparem que aqui em Fátima, a Virgem Mãe veio envolta em luz. E essa luz resplandecia de tal maneira que, ao princípio, os pastorinhos pensaram que eram relâmpagos e iam para casa para fugir da tempestade. Mas depois, quando a Senhora ficou sobre a azinheira, essa luz que a envolvia, eles ficaram também metidos nessa luz. Mas a luz na qual a Virgem Mãe vinha envolvida, diz a irmã Lúcia, era Deus. Ela própria não era a luz. Ela tinha essa luz. Ela estava mergulhada nessa luz. E por isso, ela, aonde chega, faz entrar nessa luz. Como fez entrar os pastorinhos nessa luz. E aquela vida de crianças ficou completamente mudadas. Eram crianças que já acreditavam, que até pertenciam a famílias, digamos, piedosas, que tinham afeição a Deus. Piedade quer dizer isso, afeição a Deus. Às vezes não entendemos bem a palavra. Uma pessoa piedosa não é a que anda de cabeça torta, é aquela que tem afeição a Deus. E também que trata com afeição os outros seres humanos. Então, se a Virgem Mãe aqui veio a Fátima, não foi para que nós ficássemos presos a ela. Foi para nos mergulhar num mistério de luz, que é Deus. Não sei se já repararem, quem é que está no centro aqui do recinto? Quem é que está aqui no centro do recinto? O coração de Jesus, não é? Ela daqui aponta-nos para Ele. Ela veio fazer isto, convidar-nos a entrar num mistério de luz e de vida que é Deus. Toda a nossa devoção a Nossa Senhora, se não nos leva a mergulhar mais profundamente no mistério de Deus, não é uma verdadeira devoção. Qualquer devoção, seja a Nossa Senhora, seja a um santo, só é autêntica se nos faz entrar mais em comunhão com Deus, se nos faz aproximar mais de Deus, se nos faz ver a nós mesmos à luz de Deus, porque depois de estarem mergulhados nessa luz, os pastorinhos, diz a irmã Lúcia, viam-se a si mesmos como se fosse, como num dos melhores espelhos. Nem num bom espelho se poderiam ver tão claramente. De facto, é quando nós deixamos que a luz de Deus nos ilumine, que nós conhecemos verdadeiramente quem somos. Porque descobrimos a imensidão do amor que Ele nos tem. E como Ele quer tanto fazer-nos participar na imensidão da sua vida, do seu amor, da sua paz, da sua graça, da sua alegria, da sua esperança, da sua misericórdia. Deixemos então que a Mãe, fonte de luz e de vida, nos faça cada vez mais entrar em comunhão com o seu divino Filho, como ela também está na glória eterna dos céus. Temos algumas bodas de ouro e umas bodas de diamante. E de prata também. O Sr. Joaquim Manuel e a Sra. Maria de Lourdes. O Sr. José Bente e a Sra. Ana da Conceição. O Sr. Delfim Fernando e a Sra. Paula Margarida. O Sr. Henrique Marques e a Sra. Clara Elisa. O Sr. José Henrique e a Sra. Guilhermina Codinha. O Sr. José Vinaldo
Vivaldo e Maria Angelina, o Sr. Cristiano e a Sra. Maria Esther, o Sr. Albino de Souza e a Sra. Susana Mónica. Bendito seja Deus. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Oremos todos por uns instantes. Faço agora a bênção das alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor, podem entregar uns aos outros. Como fizeram no dia do casamento. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Em nome do santuário, oferecemos a cada casal este terço, que é da celebração centenária das aparições. Não o guardeis como uma relíquia, ou melhor, se guardardes este, tinhais outro para rezar todos os dias, como a Virgem Mãe aqui nos pediu. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Bateram palmas, mas sabem que numa celebração litúrgica, em princípio, não se batem palmas. Temos outra forma de louvar a Deus, mas não faz mal, o Senhor não ficará zangado por isso. Irmãos, Jesus não escondeu aos seus discípulos que o servo não é mais do que o seu Senhor. Passamos-lhe por todos os que são frágeis, dizendo: Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pela Igreja da Ásia Menor, fundadas por São Paulo, por aquelas cujos fiéis cresceram em número e pelas que sobrevivem em condições adversas, oremos. Por todos os homens cujos direitos são violados, pelos crentes a quem a perseguição oprime e mata, e pelos que sofrem, esperando melhores dias, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos.
pelos cristãos que abandonam e negam a Cristo, pelos que são fortes e permanecem sempre fiéis, e pelos que respondem com o perdão a quem os ofende, oremos. Pelas vítimas da doença, da droga e de outros vícios, pelas mulheres abandonadas e empurradas para o mal, e por todos os deslocados e exilados, oremos. Por aqueles que Jesus escolheu e separou do mundo, pelos que guardam a sua palavra no coração, e pelos que rezam os salmos que ele rezou, oremos. Filho de Deus, que a todos nos dissestes que o servo não é mais do que o seu Senhor, ensinai-nos a ser vossos discípulos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que este meio vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, esta oferenda que vos apresenta a Santa Igreja, imitando a Mãe de Cristo, para que, reunida de todos os povos e nações, forme um só corpo, animado pelo mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós estabelecestes, por admirável dom da vossa bondade, que se realizasse misticamente nos sacramentos da Igreja o que se tinha cumprido na Virgem Maria. A Igreja dá à luz novos filhos na fonte do batismo, concebidos virginalmente pela fé e pelo Espírito. Unge os recém-nascidos com o óleo precioso do crisma, para que o Espírito Santo, que a Virgem encheu de graça, desça abundantemente sobre eles com os seus dons. E para estes filhos cada dia prepara a mesa, a fim de os alimentar com um pão descido do céu,
que a Virgem Maria deu à luz para a vida do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Vivamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo
viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de fé e de confiança, ousamos dizer, como Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Jesus, Verbo eterno, ó Mãe de Deus, na Santa Virgem gerado, este vinho que bebemos é o teu sangue para a nossa ressurreição. O pão que comemos e o vinho que bebemos é Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. Magnificat anima mea Domino. Magnificat anima mea Domino. Oremos. Confirmai, Senhor, no Espírito de Cristo, aqueles que saciastes com o corpo de Cristo, para que as nossas ações sejam sempre conduzidas por aquele que ilumina os caminhos da Igreja, como santificou a vida da Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Rezamos neste ano jubilar a oração de consagração a Nossa Senhora. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida de luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo da arca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu o refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. A il noblesse de religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo uma continuação de um santo dia ou de uma boa tarde e de uma santa peregrinação, deixando-nos conduzir por Maria para a luz que é Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.